Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será este lindo caminho de mesa barra tapete. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, gosta de crochê, de peças fáceis, eu te convido, vem fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. Seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é gratidão. Então vamos à nossa aula de hoje. Eu confeccionei esse caminho de mesa barra tapete com barbante, fio 6 e usei a agulha de número 3,5. Ele ficou pesando 406 gramas. Na largura ficou com 46 centímetros e no comprimento de picô a picô ficou com 98 centímetros. Eu vou mostrar para vocês nesta ponta, para vocês verem direitinho o nosso gráfico de hoje. Então este é o nosso gráfico de hoje. Ele é bem fácil. Nós vamos repetir de 2 em 2 carreiras. Então fizemos essas duas e essas duas. Depois só fomos repetindo de 2 em 2 carreiras. É bem fácil. Tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer. Até mesmo você que é iniciante. Aqui para a última carreira, nas laterais eu fiz uma carreira de pontos baixos e na ponta, nessa e na outra, eu fiz uma carreira de 3 pontos altos tombados com picô. Ele é bem fácil, eu amei o resultado, espero que vocês também gostem. Tendo passado todas as informações, o meu muito obrigado a todos, Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje eu vou usar o barbante, fio 6 e a agulha de número 3,5. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 75 correntes. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer um total de 75 correntes. Feita as 75 correntes, vamos marcar a última corrente que fizemos e vamos fazer mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Feito isso, vamos voltar lá naquela corrente onde nós marcamos e aqui vamos fazer o nosso segundo ponto alto. Por que segundo ponto alto? Porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Agora, para cada corrente da carreira anterior, nós vamos fazer um ponto alto. Para quem não sabe fazer o ponto alto, nós vamos dar uma laçada no nosso barbante, entrar aqui na corrente, laçar o barbante, puxar, ficando assim com 3 argolas. Laçar o barbante, tirar 2, laçar o barbante novamente, tirar mais 2 argolas. Este é o nosso ponto alto. Agora, para cada corrente da carreira anterior, nós vamos fazer um ponto alto. Então, eu vou adiantar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, já encerrei aqui a minha primeira carreira, minha carreira base, minha carreira de pontos altos. Nós ficamos aqui num total de 76 pontos altos, porque fizemos 75 correntes e a corrente que fizemos aqui para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, ficamos num total de 76 pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira, primeira carreira do nosso gráfico. Eu vou subir aqui com 2 correntes, 1, 2. Vou fazer apenas 2, porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Vou virar o meu trabalho e vou copiar agora mais 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Porém, nós vamos ficar com 4 pontos altos, porque nós vamos fazer os 3 pontos altos e a corrente que fizemos aqui para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, vamos ficar com 4 pontos altos. Vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Este início aqui, 4 pontos altos, e este quadrado, nós vamos levar até o final do nosso trabalho, em uma ponta e na outra. Agora, eu vou fazer 7 pontos altos. Já fiz um, vou fazer mais 6. Então, 2, 3, 4, 5, 6,
7 pontos altos. Então, fizemos aqui 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora, eu vou fazer 6 quadrados. Então, vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior, copiar o terceiro ponto alto. Fiz um quadrado. 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro. 2 quadrados. 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro. 3 quadrados. Então, já fizemos 3, vamos fazer mais 3, teremos um total de 6 quadrados. Então, eu fiz aqui 6 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feito isso, aqui eu vou fazer 7 pontos altos. Então, já fiz 1, vou fazer 2, 3, 4, 5, 6... e 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Vou fazer um quadrado aqui no meio. Então, 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Este quadrado é o meio do nosso trabalho. Então, tudo que nós fizemos deste lado, nós vamos repetir do outro lado. Então, agora, aqui já temos um ponto alto. Vou fazer mais 6 para completar os 7 pontos altos. Encerrado os 7 pontos altos, vou fazer os 6 quadrados. E assim, eu vou fazer até o final da nossa carreira. Chegando lá na ponta, nós teremos um quadrado e na ponta os 4 últimos pontos altos. Então, eu vou adiantar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, encerrei aqui a minha segunda carreira, que é a minha primeira carreira do nosso gráfico. Então, eu subi aqui com as 2 correntes, copiei os 3 pontos altos, ficamos com 4 pontos altos. 2 correntes, pulei 2 pontos altos da carreira anterior, fiz 7 pontos altos. Aí, aqui eu fiz 6 quadrados, mais 7 pontos altos, e este quadrado no meio. Então, este quadrado é o meio do nosso trabalho. O que nós fizermos de um lado, nós vamos somente repetir do outro. Então, aqui tem 7 pontos altos, eu fiz aqui 7 pontos altos. 6 quadrados, 7 pontos altos, 7 pontos altos, e finalizei com um quadrado e os 4 pontos altos. Esta parte nós vamos levar até o final do nosso trabalho, tanto em uma ponta quanto na outra. Agora, essa mesma carreira eu vou repetir mais uma vez. Então, vão ficar 2 carreiras. O mesmo que eu fiz nesta, eu vou fazer na próxima. Eu vou adiantar e já trago para mostrar para vocês. Então, encerrei aqui a minha segunda carreira. Como eu falei, apenas ia copiar o mesmo que eu havia feito na carreira anterior. Então, somente copiei. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Vou subir aqui com as 2 correntes, vou virar o meu trabalho e vou copiar aqui os outros 3 pontos altos. Como eu falei, esta primeira parte de 4 pontos altos e o quadrado, o primeiro quadrado, nós vamos fazer até o final do nosso trabalho, do nosso caminho de mesa barra tapete, como quiserem. Então, esta primeira parte aqui, eu vou fazer até o final. Feito isto, agora eu vou fazer aqui, abrir um quadrado aqui em cima dos pontos altos. Então, vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Então, eu abri um quadrado aqui no início dos pontos altos. Vou copiar os pontos altos da carreira anterior. Então, restaram 4 pontos altos, eu vou copiar. Feito isto, eu vou fechar o próximo quadrado. Então, vou fechar este quadrado com pontos altos. São 2 correntes, eu vou colocar 2 pontos altos. E copiar aqui o ponto alto. Então, eu fechei um quadrado após os pontos altos. Feito isto, eu vou copiar agora 4 quadrados. Então, vou fazer 2 correntes, copiar o primeiro quadrado. 1, 2... 3 e 4 quadrados. Então, na carreira anterior, eram 6 quadrados. Aqui, eu fechei o quadrado após os pontos altos e copiei os 4 quadrados da carreira anterior. Então, eu vou fechar o quadrado antes dos pontos altos. Então, aqui são 2 correntes, eu vou colocar 2 pontos altos e copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, cheguei aqui em cima dos pontos altos, vou copiar 4 pontos altos. Então, já copiei 1, 2, 3, 4 pontos altos. Vou abrir um quadrado aqui no final dos pontos altos. Então, vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Então, eu abri um quadrado aqui no final
deste grupo de pontos altos. Vou copiar o quadrado da carreira anterior, que é o nosso quadrado central, e vou abrir um quadrado aqui no início dos pontos altos. Vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Então, como este é o nosso quadrado central, tudo que eu fiz deste lado, agora eu vou fazer do outro lado. Então, este quadrado é este quadrado aqui. Agora, eu vou copiar os 4 pontos altos restantes e fechar este quadrado. E vou continuar a carreira da mesma forma que eu fiz deste lado. Então, eu vou adiantar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, assim ficou esta nossa carreira. Eu copiei os 4 pontos altos e o quadrado da carreira anterior. Abri um quadrado em cima dos pontos altos aqui no início. Então, aqui são... Então, eu fiz 2 correntes, pulei 2 pontos altos, copiei o terceiro ponto alto. Copiei os 4 pontos altos restantes da carreira anterior. Fechei um quadrado após os pontos altos. Aqui neste meio, eram 6 quadrados. Eu vou copiar 4 e fechar o quadrado antes dos pontos altos. Copiar os 4 pontos altos da carreira anterior e abrir um quadrado aqui no final dos pontos altos. E copiar o quadrado central. Este quadrado também nós vamos copiar, somente copiando, que é o meio do nosso trabalho, até o final do nosso caminho de mesa barra tapete. E aí, o mesmo que eu fiz deste lado, eu repeti deste. Então, eu abri o quadrado aqui no início dos pontos altos, copiei os 4 pontos altos da carreira anterior e fechei um quadrado aqui após os pontos altos. Copiei 4 quadrados, fechei o quadrado antes dos pontos altos, copiei os 4 pontos altos, abri um quadrado aqui no final dos pontos altos, copiei o quadrado e os 4 pontos altos. Agora, esta mesma carreira que nós acabamos de fazer, nós vamos repetir mais uma vez. O mesmo que nós fizemos aqui, nós vamos copiar. Onde são pontos altos, copiar os pontos altos, e onde são quadrados, copiar os quadrados. Vou fazer esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerrei aqui esta carreira, então, como eu falei, eu apenas ia copiar o que fiz na carreira anterior. O nosso trabalho de hoje, ele é bem fácil. Nós vamos continuar fazendo desta forma, de 2 em 2 carreiras. Então, eu fiz aqui as 2 primeiras e as 2 segundas. Estas são as nossas carreiras padrão. Nós vamos somente copiando agora de 2 em 2 carreiras. Então, eu fiz essas 2 carreiras e essas 2, as 4 carreiras. Agora, eu vou copiando de 2 em 2 carreiras. Então, agora eu vou copiar essas 2, encerrando essas 2. Eu vou copiar essas 2 e depois voltar. E assim, nós vamos de 2 em 2 carreiras, apenas copiando. Eu vou adiantar, vou fazer até o comprimento desejado e já trago para mostrar para vocês, para nós fazermos a nossa última carreira por toda a volta. Como prometido, eu já adiantei aqui o caminho de mesa no comprimento desejado e trouxe para fazermos a nossa última carreira por toda a volta. A minha última carreira é a carreira de pontos altos. Eu iniciei com uma carreira de pontos altos e vou encerrar esta parte com uma carreira de pontos altos. Então, como eu havia dito, nós iríamos apenas fazer de 2 em 2 carreiras. Então, no vídeo nós fizemos essas 4 carreiras. Encerrando estas 2, eu repeti as 2 primeiras que nós havíamos feito. Depois, as 2 segundas. E assim fui até o final do nosso trabalho, apenas repetindo de 2 em 2 carreiras. Aqui na ponta, da mesma forma, nós fizemos essas 4 carreiras no vídeo. Aí, eu só fui repetindo. Então, eu copiei essas 2 carreiras novamente, depois estas 2. Aí, eu fui fazendo assim até o final. Estes 4 pontos altos e este quadrado em uma ponta e na outra, como eu falei, nós vamos levar até o final do nosso trabalho. Então, nós só vamos copiando de 2 em 2 carreiras. É muito fácil, tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer. Agora, nós vamos fazer a nossa última carreira por toda a volta. Então, eu fiz aqui o meu último ponto alto. Vou virar o meu trabalho e agora, nas laterais, em cada espaço, eu vou colocar 2 pontos baixos. Então, nesse primeiro espaço, 2 pontos baixos. No próximo espaço, mais 2 pontos baixos. 2. No próximo, 2 pontos baixos. 2. Vou fazer assim nas laterais, em uma lateral e na outra, em cada espaço, 2 pontos baixos. Vou adiantar esta carreira, quando chegar aqui em cima dos pontos altos, eu volto, porque a nossa última carreira aqui em cima dos pontos altos será diferente. Então, eu vou adiantar esta carreira, quando chegar aqui no início dos pontos altos, eu volto
para nós fazermos a nossa última carreira em cima dos pontos altos. Então, como prometido, eu já fiz aqui na lateral minha carreira de pontos baixos, 2 pontos baixos em cada espaço. Chegamos aqui em cima dos pontos altos. Vou subir aqui com 3 correntes, 1, 2, 3. Vou marcar a terceira e vou fazer mais 3, 1, 2, 3. Feito isso, vou voltar lá naquela corrente onde nós marcamos e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui um picô. No mesmo espaço, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Então, 2 pontos altos. Ficamos aqui com 3 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Agora, eu vou contar aqui 1, 2, 3, e no terceiro ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui 3 pontos altos tombados com picô. Novamente, vou subir com 3 correntes. 1, 2, 3. Vou marcar a terceira e vou fazer mais 3. 1, 2, 3. Vou voltar lá naquela onde nós marcamos e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Feito isto, aqui no mesmo espaço, eu vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. Ficamos assim com 3 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Vou contar aqui 1, 2, 3 e no quarto ponto alto vou fazer um ponto baixíssimo. Então, fizemos aqui 3 pontos altos tombados com picô. Novamente, vou subir com 3 correntes. 1, 2, 3. Vou marcar a terceira e vou fazer mais 3. 1, 2, 3. Vou voltar lá naquela onde nós marcamos e aqui vou fazer um ponto baixíssimo. Feito isto, aqui no mesmo espaço, eu vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. Ficamos assim com 3 pontos altos. Vou contar 1, 2, 3. No quarto ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer assim até o final dessa nossa carreira. Então, em cima dos pontos altos, nós vamos fazer desta forma. Lembrando que os pontos altos que nós pulamos aqui é opcional, vai depender do tamanho do ponto alto de vocês. Caso o ponto alto de vocês for menor, vocês podem pular 2 pontos altos e fazer o ponto baixíssimo no terceiro ponto alto. Ou pode fazer da mesma forma que eu fiz, contar os 3 pontos altos e no quarto fazer o ponto baixíssimo. Esta é a nossa última carreira em cima dos pontos altos. Vou encerrar esta carreira e já trago o nosso trabalho finalizado. Então, assim, eu finalizei a nossa última carreira. Então, aqui nas laterais, em cada espaço, eu fiz 2 pontos baixos e nas pontas, em uma e na outra, eu fiz essa carreira de 3 pontos altos tombados com picô. Assim, nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!